Quase 3 décadas depois do início da discussão da eutanásia em Portugal, o Parlamento aprovou a sua legalização pela terceira vez a 9 de dezembro de 2022. Sem surpresa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou a última versão do diploma da morte medicamente assistida para o Tribunal Constitucional, perguntando essencialmente se o conceito de doença grave e incurável estava suficientemente densificado aos olhos dos juízes, guardiões da lei fundamental do país. Mas estes devolveram outra dúvida aos deputados, declarando de novo a lei inconstitucional. Há, para os juízes do Palácio Raton, uma intolerável indefinição, estou a citar, do conceito de sofrimento. E é agora esta a tarefa do Parlamento: clarificar o mais possível a mais subjetiva e complexa das dores humanas, o sofrimento. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para consumir da DEC Proteste, falamos deste que é um tema fraturante e imensamente sensível. Felizmente tenho comigo 3 convidados que nos vão ajudar a arrumar melhor ideias sobre este tema e a perceber a lei que, veremos, poderá ser uma realidade em breve. Connosco Tiago Correia, professor de Saúde Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Também Edna Gonçalves, médica paliativista no Centro Hospitalar de São João. É presidente do Colégio de Competência em Medicina Paliativa da Ordem dos Médicos. E ainda Miguel Ricou, presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos e também professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Bem-vindos aos 3. E é mesmo já para si que começa, Miguel Ricou. Escreveu há umas semanas um texto no Jornal Público muito crítico das dúvidas do Tribunal Constitucional, que, recordo, quer saber se as 3 dimensões de sofrimento inscritas na lei, físico, psicológico e espiritual, e eu estava a citar, portanto, está como está na lei, físico, psicológico e espiritual, são cumulativas ou alternativas. O postulado da lei não lhe provoca qualquer dúvida, pelo que eu percebi do seu texto. E porquê? Nem é uma questão do postulado da lei me colocar qualquer dúvida. Eu até acho que o legislador se enganou quando colocou o sofrimento físico, psicológico e espiritual. O que eu dizia é que a dúvida não poderia ser se ele era cumulativo ou não era, porque evidentemente o sofrimento é sofrimento, é íntegro e implica todas as dimensões. E não pode haver um sofrimento apenas físico, um sofrimento apenas psicológico, um sofrimento apenas espiritual. As causas que podem provocar o sofrimento é que podem ter essas dimensões, mas depois a pessoa sofre de uma forma integral. Não se pode imaginar que alguém que sofre porque tem uma dor muito forte, que isso não tenha um impacto psicológico na pessoa. Sim, ninguém com uma dor forte está feliz. Também sabemos que pessoas que que estão a sofrer porque perderam alguém, que isso não tenha impacto físico também. E, portanto, o sofrimento é íntegro. E quando falamos de sofrimento espiritual, podemos depois discutir aquilo que ele significa ou que deixa de significar. Já agora, tem também é impacto claro para nas si. pessoas. É claro para si o que é o sofrimento espiritual. Por acaso é uma coisa que... Porque não é um texto, não é um termo, diga-se, nem da psicologia, nem da ciência em geral, nem da lei. É o quê? Eu acho que se é do ser humano, é sempre também da psicologia, de tudo que nos diz respeito. Evidentemente que estas dimensões, e que partiram muito daquilo que é a dimensão que antes se dizia sociocultural do ser humano, e que, portanto, depois vamos acrescentando adjetivos, e, portanto, há uma dimensão espiritual no ser humano, como é evidente, e que está muitas vezes ligado a tudo aquilo que nós não conseguimos explicar através da razão, se quiser pôr as coisas desta maneira, ou da ciência. Mas no psicológico isso não está tudo lá metido, o emocional, o racional... É sempre difícil. Okay. Quando nós dividimos para analisar, é evidente que depois estas divisões e estes conceitos têm falhas e não conseguimos depois definições absolutas, porque nós estamos, ao criar adjetivos para caracterizar coisas que são únicas e que são conceitos que existem, é evidente que vamos ter falhas na forma como criamos essas definições, e não podemos querer ter estas coisas todas de uma forma muito clara e muito objetiva, onde não existam dúvidas, e por isso estes conceitos de alguma forma têm alguma fluidez, isso é incontornável. Mas queremos nos referir normalmente a espiritual quando são a questões, se quisermos, que dizem respeito a coisas que nos transcendem um pouco. E vamos ao psicológico muito mais em coisas que têm a ver com a minha vivência e com o impacto que têm
incidem em mim, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso sobre as coisas, e enquanto aquilo que é espiritual é aquilo que de alguma forma nos transcende, aquilo ou que eu não consigo explicar, ou muitas vezes que possam ser coisas de eu ver, muitas vezes o sofrimento dos outros, isto pode-me provocar também dificuldade a nível espiritual, se quiser pôr as coisas assim. Eu gosto muito de falar da espiritualidade muito centrada, por exemplo, veja, o poder da relação. Tem uma dimensão espiritual, quando nós nos sentimos muito bem ao pé de alguém, etc. Tem dimensões que nós, de alguma forma, se quisermos desmontar e explicar, podemos conseguir pela ciência psicológica, mas fica muito mais enfadonho se calhar olharmos para isto desta forma, que nos transcende um pouco também, e que também é importante. E esta é uma dimensão que é do ser humano e, portanto, que também faz parte de quando eu sofro, também sofro do ponto de vista espiritual, como é evidente. Portanto, o sofrimento é um conceito íntegro. Sim. E por isso, se calhar, se o legislador tivesse posto só sofrimento, não tinha havido este problema. Não, mas eu imagino que para muita gente bastava físico ou psicológico, ou psicológico. Mas aí a dúvida podia surgir na mesma em relação àquilo que foi a dúvida que o Tribunal Constitucional colocou, se reparar. Se puser físico, o problema deles é ser acumulativo acumulativo ou ser dividido. Porque eu percebo a dúvida do Tribunal Constitucional, note. Eu percebo quando o Tribunal Constitucional diz se isto pode ser interpretado como cumulativo ou só como cada um deles, é evidente que abriria portas a coisas diferentes. Mas se pusessem, agora, como era a intenção, Miguel, se pusessem como era a intenção do legislador, físico e psicológico, não há dúvida. É cumulativo e são os dois. E respondia também à sua ideia de que o sofrimento é uno, não é espartilhável. Com certeza, mas estamos a discutir português, mais uma vez, não é? Mas foi o que eu percebi do problema. Mas olha que foi o que eu percebi do problema do Tribunal Constitucional, um problema de IOO. Sim, foi um problema de IOO, porque consideramos que poderia haver um sofrimento que fosse apenas físico, ou que fosse apenas psicológico, ou que fosse apenas espiritual. E isso é que não é possível, o erro está aí. Daí a minha crítica, está a ver? Sim, se fosse possível, eu compreendo a dúvida do Tribunal Constitucional. O erro, na minha perspectiva, é considerarmos que pode haver um sofrimento que é exclusivo disto. Se fôssemos então, da sua perspectiva, como é que a lei deveria ser eu aceito em absoluto. Como é que reformularia o texto da lei já agora? Antes de passar em relação a esta dúvida em concreto, eu falaria apenas em sofrimento. E o sofrimento já estava definido, insuportável e de alguma forma não mitigável. Seria como eu definiria e não precisaria de o dividir nestas três dimensões. Para mim, os outros nossos dois convidados, a doutora Edna Gonçalves, partilha da mesma opinião? Sim, partilho claramente da mesma opinião. Também concordo com o professor Miguel Rico. Na verdade, sofrimento implica sempre a dimensão espiritual e existencial, ou psicológica e espiritual. E diria, parece-me mesmo muito estranho, agora também compreendo do ponto de vista da lei que tem que haver mais alguma segurança, mas parece-me muito estranho que alguém peça para morrer sem sofrimento espiritual, porque o sofrimento espiritual tem muito a ver com a minha visão existencial, porque é que eu vivo, tem muito a ver, e por isso o professor, penso que seria por aqui, o professor também falava da questão daquilo que me ultrapassa. Sim. E muitas vezes aquilo que me ultrapassa é mesmo isso, há uma dimensão que me faz lutar pela vida, que eu nem sei explicar muito bem, não tenho explicação muito objetiva para ela, mas que me faz lutar pela vida e que faz a maior parte das pessoas lutar pela vida. Há quem diga que isso está inscrito nos nossos genes, não sei se me está a ouvir. Há quem diga que isso está inscrito nos nossos genes, como é que se diz? A luta pela vida, o evitar a todo... Na nossa e dos outros animais. Os animais lutam pela vida. Sim. Por isso é que eu tenho dificuldade no termo espiritual. Parece-me uma coisa muito mais material até, se quiser, do que espiritual, mas tudo bem. Confesso-lhe que fiquei surpreendida com essa dúvida do Tribunal Constitucional. É porque a palavra espiritual implica espírito. Isto tem até conotações quase religiosas ou místicas para algumas pessoas. Mas não tem que ter. Aliás, o espiritual e o religioso são dimensões separadas. Obviamente, o espiritual toca algumas vezes no religioso, mas há muita questão da religiosidade, que são regras, são normas, e que não têm nada a ver com a espiritualidade, não é? Obviamente uma religião bem suportada tem que ter o espiritual. Infelizmente nem sempre isso acontece, mas tem que ter. De qualquer forma, eu concordo com o professor Miguel Rico, quando se fala em sofrimento falamos nas dimensões todas. Claro. Por outro lado, também me parece, eu não teria dúvidas do ou, porque lá está um i. Exato. Portanto, até gramaticalmente verdade, a coisa responde-se a si própria. Exato. Eu tinha alguma proposta a fazer na mudança da lei, precisamente neste parágrafo, e disse ainda há pouco tempo num programa da televisão, nesta questão da doença grave e incurável,
porque o que está na lei, eu tenho aqui à minha frente, o que está na lei é doença grave e incurável, doença que ameaça a vida em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade. A minha dúvida não está tanto no sofrimento, porque para mim sofrimento, acho que é impensável que alguém com sofrimento só físico peça para morrer, porque tem a ver, na verdade, com a minha existência. Quando eu estou a pedir para ser morta, estou a pedir para acabar com a minha existência. Agora, a minha questão nesta frase tem muito mais a ver o que é a fase avançada. E tem sido o meu exemplo, que aliás penso que o Tribunal Constitucional também foi buscar, por exemplo, um doente com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença grave e incurável e irreversível também, sendo incurável, quando é que ela é avançada? A minha dúvida seria por aqui, e não tanto pelo sofrimento físico, psíquico e espiritual, que na verdade não vejo como dizê-lo de outra maneira, a não ser tirar tudo e deixar só o sofrimento. Sim, estou a perceber. Desse ponto de vista, concorda com o professor Miguel Ricou? Sem dúvida. Na questão do sofrimento no geral, claro. E já agora vamos ouvir aqui o nosso professor de Saúde Internacional, o Tiago Correia, que, aliás, digo já, até para darmos aqui um pouquinho do cheirinho do Podemos Falar, escreveu um texto muito recentemente no site da SIC Notícias sobre o que a gente vê que está a acontecer com a IVG, portanto a interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. Poderemos estar aqui a ver sinais do que poderá vir a acontecer mais tarde com a eutanásia. Mas sobre esta discussão, o que é que lhe apetece dizer acerca do I, do O, do espiritual, do psicológico? Acho que há aqui uma plena concordância. O sofrimento é sofrimento e quando é a um nível tal, implica as nossas dimensões físicas, psicológicas e, eu concordo, existenciais. Eu acho que a palavra-chave aqui é um sofrimento existencial, concordando com a doutora Edna, que nos leva a não querer viver mais. E, portanto, a forma como foi arrumado aqui o assunto pelos outros convidados parece-me que é a forma mais inteligente e pacífica em algum momento. E também subscrevo a preocupação sobre a classificação do que é uma doença em estadio avançado. É uma classificação muito escorregadia, muito pouco útil para aquilo que está aqui em causa nesta discussão. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a doutora Edna e o Dr. Miguel colocaram muito bem a questão e subscrevo em absoluto, é essa também a minha leitura a este respeito. Mas dito isto... Deixe-me só interromper. Parece-lhe que os legisladores estavam muito preocupados em tentar agradar ao Tribunal Constitucional? Claro. E daí estarem aqui a esmiuçar as coisas a esse ponto, em vez de serem mais aglutinadores? Bom, eu penso que o legislador e os deputados têm claramente uma vontade de agradar o Tribunal Constitucional porque fazem da aprovação desta lei também quase uma missão política. Há aqui um ativismo que para mim é muito claro, e isto não é uma crítica, é uma constatação. Sim. Parece-me que estão muito centrados naquilo que é a posição do Presidente da República e a posição do Tribunal Constitucional. E do ponto de vista de análise do conteúdo político, ou da política, fazendo uma análise da política, desta lei enquanto objeto político, tenho muitas reservas por outras dimensões que não aquelas que os outros convidados referiram. Acho que é uma lei que parte de pressupostos que não estão clarificados e que não garante os instrumentos necessários para uma boa implementação. E aquilo que se viu com a lei da IGV, para mim, não é surpreendente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o tema já me ia aparecendo nas salas de aula, não é? Naquilo que é o recato de uma sala de aula com profissionais de saúde em mestrados e doutoramentos. Porque o Tiago, vale a pena explicar, é professor de médicos. Literalmente. Professor de médicos. O tema ia aparecendo e já há muitos anos tentei pensar quando é que eu comecei a ouvir isto nos bancos da sala e talvez seguramente desde 2015 eu tenho percepção de que o tema foi surgindo aqui e ali. E em relação, portanto, a estes problemas da IGV, e aquilo que me parece é que há uma imprudência do legislador ao assumir que não é preciso acautelar pressupostos na lei da eutanásia, sabendo nós que se não forem cautelados
há problemas que vão acontecer garantidamente. E este garantidamente é porque temos o caso da IGV, mas em traços gerais eu direi que as políticas de saúde em Portugal sofrem de um pecado capital, que é uma baixa capacidade de avaliação daquilo que é a implementação da lei. Boas leis, mas depois dificuldade querem avaliar o resultado não sei delas. Se são boas leis porque exatamente porque elas não são avaliadas Sim. naquilo que são os seus processos e aquilo que são os seus resultados. E essa, para mim, é a grande dificuldade das políticas de saúde em Portugal. Não sei se temos boas leis. Muito bem. Então eu pedia a cada um dos três, e começava mais uma vez pelo Miguel. Professor, que avaliação então é que faz desta lei? E se pudesse, o que é que mudava? Para depois avançarmos para coisas mais práticas. Sabe que é difícil pedir-me que me substitua a um conjunto grande de deputados que se calhar ouviram uma série de gente. Eu tive, de alguma forma, uma participação ativa, fui 2 vezes ouvido na Comissão de Saúde, não é? A propósito daquilo que eu achava que era muito importante e que acho que, apesar de tudo, foi de alguma forma conseguido, que era a introdução daquilo que era a psicologia e o acompanhamento psicológico destas pessoas, porque, evidentemente, como nós percebemos, é muito difícil criar a este nível conceitos que sejam totalmente objetivos e é muito difícil a avaliação de morrer, da vontade de morrer de alguém nestes contextos que ainda por cima são contextos dramáticos e emocionalmente muito exigentes e, portanto, de alguma maneira, para aumentarmos se quisermos, aquilo que é a segurança que temos e que todos queremos que seja da aplicação desta lei, que ela se aplique a pessoas que de facto precisam dela e não a quaisquer outras, é muito importante que haja este acompanhamento livre, tranquilo e que ajude as pessoas de alguma forma a conseguirem discutir os assuntos sem terem medo das consequências dessa discussão, de depois poderem ser aprovados ou não aprovados por aqueles que inevitavelmente têm que avaliar essa mesma vontade. E, portanto, isso para mim foi muito importante. Se me dissesse do ponto de vista prático aquilo que eu gostaria de introduzir como alteração nesta lei, que também fiz alguma referência a isso, era claramente criar uma moldura diferente para pessoas que têm uma doença que é tendencialmente mortal, vamos lhe chamar, tirou-se o conceito fatal na legislação, mas ele está implicado naquilo que é a definição de doença grave e incurável, como aqui vimos agora, e que é uma questão diferente porque é uma doença evolutiva e que evolui para a morte e, portanto, exige uma muito maior adaptação por parte da pessoa que sofre dela a circunstâncias que são cada vez mais negativas daquilo que é a lesão definitiva, não é? Onde, de facto, existe uma quebra muito grande na qualidade de vida da pessoa em função de uma lesão muito grave que é incurável, inultrapassável, mas que depois não evolui necessariamente para a morte e, portanto, há todo um processo de adaptação que passa por moldes diferentes e por características diferentes e que eu acho que precisava de mais tempo, se quiséssemos, de adaptação entre aquilo que é o pedido e a aplicação desse mesmo pedido, ou seja, a aplicação da lei. E, portanto, isto eu acho que era fundamental criarmos aqui uma moldura que eu não tinha desistido ainda ao nível da regulamentação, se lá chegássemos, de tentarmos introduzi-la, mas que acho que era importante para conseguirmos aquilo que eu acho que é fundamental numa lei deste género, que é diminuirmos a probabilidade do erro, que é isso que nós não queremos. As pessoas que são contra ou que são a favor numa legislação deste género são-no porque têm medo das consequências não desejáveis daquilo que é a aplicação desta lei. E nessa perspectiva o que nós temos que fazer, sabendo que é uma área que é muito difícil e, portanto, onde não estamos isentos de erros e temos que aceitar que vão existir erros numa lei deste género, na aplicação da mesma, tentarmos diminuí-lo o mais possível e para isso termos a segurança. E, portanto, se me perguntou uma alteração prática, era isto que eu faria. Muito bem. O Miguel, num artigo que escreveu, diz que não declara publicamente se é a favor, se é contra. Percebi bem? Não é uma questão de declarar publicamente. Eu não sou de facto a favor ou contra e acho que é terrível a ideia de termos que nos colocar a favor ou contra das coisas porque nos polariza imediatamente. Mas sente a necessidade de uma lei destas ou não? Mas sente a necessidade de uma lei destas ou não? Veja, eu nunca senti a necessidade de uma lei desta, até de alguma forma este se transformar num movimento que foi que foi de alguma maneira, se foi tornando e que depois foi em bola de neve. Eu também dou aulas a médicos
e discuto este assunto, dou aulas de ética, como deve imaginar, desde o início. Eu comecei a dar aulas em 1998, não é? Desde o início que a gente discute a questão da eutanásia, e fui assistindo à evolução da discussão, de mim próprio, dos meus colegas e dos alunos, mas, Miguel, em função da forma que olhamos para isto. Deixe-me interrompê-lo só para dizer isso. Eu não posso deixar de tentar ser aqui a voz também de uma pessoa que está num destes sofrimentos e que anda há anos e anos. Eu li vários testemunhos. Há pessoas há 20 e tal anos a quererem que isto vá para a frente porque querem morrer. E não andamos aqui todos a discutir cá em cima e depois estas pessoas andam dezenas de anos e ninguém lhes responde. Não consigo concordar consigo. Percebo a sua angústia, que é de todos nós, como é evidente, mas a questão que se coloca é que nós não olhamos para uma legislação deste género a partir de uma pessoa. Aliás, o erro é olhar para ela a partir de casos particulares. Há casos onde todos concordamos que ela devia existir e devia ter aplicação. Muito bem. Agora, nós que estamos, os tais que estão em cima, como diz, que eu não gosto de em cima, mas que estão na posição de tomar decisão, têm que pensar nas implicações para todos. E naquilo que é o impacto que uma lei destas tem na sociedade enquanto tal e depois nas pessoas enquanto membros dessa sociedade. Muito bem. E, portanto, tem que encontrar uma lei que, de facto, contribua para melhorar a sociedade e não que venha criar outros problemas que depois vão trazer maiores complexidades, porque é evidente que nós todos somos diferentes, temos necessidades diferentes e todos nós nos sentimos injustiçados em algumas dimensões da lei em alguns momentos. Portanto, essa é uma forma errada. Sim. E deixe-me só para terminar aquela outra ideia há pouco. E a evolução que se foi sentindo foi um bocadinho essa, não é? Que é uma genérica na sociedade, que se vai colocando muito nesta evolução de caminharmos para uma maior autodeterminação das pessoas, que não deve ser apenas e só a questão, como é evidente, e por isso é que temos que olhar para estas coisas com muita responsabilidade, mas que, evidentemente, se foi fazendo esta evolução, se foi fazendo esse caminho. E se antes eu dizia claramente, não sentia em Portugal a necessidade desta lei, porque não havia uma massa crítica de pessoas que pedisse, isso foi-se alterando ao longo do tempo. Muito e, portanto, a partir da altura em que se decide fazer, é o que eu dizia, vamos aproveitar a oportunidade de fazer bem feito. Edna Gonçalves, que é médica paliativista, nisto tem um conhecimento, para além do mais, muito, muito próximo, porque está junto de pessoas, ajuda muita gente a viver o melhor possível os últimos tempos, ou pelo menos os tempos mais difíceis da sua vida. Sim. Qual é a sua posição perante a eutanásia, já agora? Eu concordo com o professor Miguel Rico. Não é importante aqui qual é a minha posição em relação à eutanásia neste momento. E parece-me que também concordo com a parte no global. Posso-lhe fazer a pergunta de outra maneira, então? Alguma vez teve vontade de ajudar uma pessoa a quem estava a ministrar cuidados paliativos de uma forma mais definitiva, ou seja, ajudá-la a morrer? Ou nunca sentiu essa necessidade? Eu não ajudo a morrer, eu ajudo a viver. Eu sei que não. Eu estou a perguntar se alguma vez achou que era importante. Com uma preocupação grande de não prolongar a vida desesperadamente a pessoas que não pretendem isso. Okay. Por isso eu tenho muitos doentes, a quem, por exemplo, suspendemos ventilações, suspendemos diálise, suspendemos antibióticos, porque a pessoa nos diz que não quer viver daquela maneira. E depois de avaliada a situação e analisada em equipa, percebemos que o melhor é não obrigar aquela pessoa a viver. Sim. Essa claramente é a minha preocupação. Ou seja deixe-me dizer uma coisa, não praticar distanásia, para usar aqui uma palavra que ainda não é muito conhecida. Eu tento não provocar, tento não a praticar e lutar até mesmo muito contra ela, não é? Porque olha, a minha posição em relação à eutanásia neste momento é quase a mesma em relação à distanásia ou encarniçamento terapêutico, ou seja, não devia existir, não é? Em relação à questão da eutanásia, parece-me que, pelo que eu percebi, concordo também com a parte mais final do professor Tiago Correia, quando dizia, repara, Portugal, neste momento, há 4 países na Europa e 9 no mundo inteiro que têm uma lei de eutanásia aprovada. Portanto, nós não estamos atrasados na evolução. Nós vamos ser pioneiros se tivermos uma lei de eutanásia, portanto, a eutanásia autorizada em Portugal, nós vamos ser pioneiros, nós vamos estar no pelotão da frente em relação a esta lei. Portanto, parece-me que o professor percebia, ou pelo menos o professor não era assim, peço desculpa, mas parece-me que o professor quis dizer, a mim parece-me que nós não estamos ainda em tempo de ter uma lei deste tipo, porque na verdade não temos as condições para que ela seja discutida desta maneira. Condições técnicas e físicas? Exatamente. E uma das questões, eu aqui puxo a brasa à minha sardinha, que é a questão dos paliativos, dos cuidados paliativos, mas não...
Nós não temos neste momento no país equipas suficientes de cuidados paliativos e bem dotadas de cuidados paliativos especializados, mas até nem estou só por aqui, está bem? Não estou só na especialização das equipas de cuidados paliativos. No global, e eu vou dizer, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto começou o ano passado a dar obrigatoriamente a todos os alunos uma disciplina de cuidados paliativos. O ano passado, este é o segundo ano. Nós tínhamos uma disciplina que até agora era opcional. Só o ano passado é que começámos a ter uma disciplina obrigatória. Há outras faculdades, nomeadamente a do Algarve, que já começou há mais tempo a tê-lo também. Por isso, a maior parte, a grande maioria dos médicos deste momento, aliás, neste momento, só mesmo os alunos são muito poucos médicos têm formação em cuidados paliativos, e não estou a falar da especialização, das equipas mais diferenciadas. Uma das questões de que eu noto, onde eu noto, portanto, dificilmente... Eu penso que neste momento, primeiro, este problema na maior parte do mundo não está legislado, na grande maioria dos países do mundo não está autorizado. Por outro lado, nós não temos ainda um conhecimento, os profissionais de saúde no global e mesmo os doentes, mesmo a população no geral, não tem ainda, na minha opinião, formação para aliviar sofrimento de outra forma que não seja oferecer o fim de vida, não é? Eu estava aqui a lembrar-me, estava a ouvi-la e estava aqui a lembrar-me de um artigo ali na Notícias Magazine a propósito de uma senhora de quase 60 anos que teve um problema grave na vista, salvo erro, um glaucoma que neste momento lhe dá apenas 1% de visão e com tendência a ficar cega. E ela diz que quando ficar cega quer morrer porque literalmente a minha vida era à base de ver. Sempre era muito intelectual, no sentido de consumia muita arte e a vida dela era à volta destas coisas de ler, de ver, de participar ativamente. Ela era professora, portanto nem sequer agora consegue ver os alunos, por aí fora. O que é que dizia a uma pessoa destas? Porque um cuidado paliativo neste caso é difícil de imaginar, não sei. Mas diga-me se estou correto ou não. Eu não conheço a senhora, mas vou dizer qual é a minha experiência com doentes com esclerose lateral amiotrófica e tenho bastantes doentes tratados, acompanhados, mais de 200 neste momento. É uma doença rara, portanto é um número já simpático. Eu quando comecei a lidar com estes doentes com esclerose lateral amiotrófica, já como paliativista, fui muito na lógica de pensar, está a haver muito encarniçamento terapêutico, muita obstinação terapêutica nesta doença e os colegas estão a ventilar invasivamente muitos doentes. Neste momento a minha posição é exatamente a oposta. Sou eu neste momento que ofereço ventilação invasiva a alguns destes doentes. Mas isso não é impor, é oferecer, é diferente, não é? Mas é isso que temos que oferecer. O que é que eu lhe quero dizer com isto? Nós temos vários doentes que nos chegam a dizer eu quero morrer, eu não me imagino, e por isso eu questiono aqui muito a esclerose lateral amiotrófica. A maior parte dos doentes neste momento chegam-nos em fases mais iniciais e o que nos dizem é eu se ficar dependente quero morrer. Ou não quero viver. Alguns doentes já nos dizem isto e cada vez mais as pessoas nos falam até de eutanásia, vou-lhe dizer. Sim. E a minha experiência, o que me tem acontecido é que a maior parte dos doentes depois não querem, adaptam-se de tal maneira à evolução que a doença lhes vai provocando, à medida que a doença vai evoluindo, adaptam-se de tal maneira que são muito poucos os doentes que pedem para morrer. E numa doença como esta, no caso do glaucoma não se põe esta questão desta maneira, mas numa doença como esta, onde nós recorremos a máquinas para prolongar a vida das pessoas, é óbvio que o que temos que fazer perante uma pessoa que nos diz eu quero morrer, então é parar máquinas. E eu posso dizer que há pessoas, ou conheço pessoas, que nos dizem não faz sentido viver assim, mas quando nós propomos sedar a pessoa e suspender a máquina, a pessoa diz nem pensar que eu assim morro. Esta tem sido a minha experiência também. Muito bem. E por isso, só o tempo é que nos vai depois dizer, eu não conheço a pessoa que falou, obviamente que não conheço, não sei o que é que vai acontecer a essa pessoa se efetivamente ficar completamente invisual. Ela já só e tem, também não sei como é que se vai adaptar. 1% de visão. Nesta altura já só por tem 1% outro lado, de visão. Também concordo com o professor Miguel Rico, as leis não são feitas para uma pessoa, claro, as leis são feitas para que a sociedade se posicione e eu estava aqui, deixe-me só dizer isto, eu estava aqui a usar este exemplo de como às vezes cuidados paliativos podem não ser a resposta, ou seja, eu que estava a tentar perceber se para os nossos convidados hoje
a velha dicotomia cuidados paliativos, eutanásia estava sanada e percebo está, que está completamente, espero eu, quer dizer, não está sanada porque se calhar algumas pessoas ainda têm na cabeça, mas cuidados paliativos e eutanásia não são conversas, está bem? Cuidados paliativos toda a gente deve ter, algumas pessoas, possivelmente, eu não digo que não, algumas pessoas vão mesmo pedir eutanásia, sendo seguidas pelas melhores equipas de cuidados paliativos do mundo, vão pedi-lo, portanto a conversa não tem, cuidados paliativos e eutanásia não são conversas ou uma coisa ou outra, de todo, não faz sentido. Nem tem, se me permite, relação. Nós vimos num estudo que, ao contrário daquilo que dizemos, não é por termos melhor... É evidente que se não houver cuidados paliativos, se houver sofrimento, é natural que mais pessoas peçam para morrer, não é isso que está em causa. Claro. Não é? Mas a verdade é que não se encontrou relação entre aquilo que depois é as pessoas terem cuidados paliativos ou não terem, por opção, como é evidente, não é? E aquilo que é o pedido de eutanásia. Deixa-me só dizer, eu ouvi já há uns anos atrás, já não sei, noutra altura em que esta lei foi aprovada, não sei se da segunda, se da primeira vez, eu vi um artigo também num jornal de uma filha a dizer que a mãe tinha esclerose amiotrófica, era um desespero viver com o ventilador, vomitava dentro da máscara do ventilador, e vou-lhe dizer, eu fiquei arrepiada com o relato que vi, isto não pode acontecer e não é preciso eutanásia para que isto não aconteça. Sim, claro. O que é preciso é que quer a população e sobretudo os profissionais de saúde tenham a capacidade de perceber que ninguém é obrigado a viver com as estratégias médicas que encontramos, não é? Muito bem, já agora no mesmo artigo, e isto também serve para passar a palavra ao Tiago, a Joana, que sofre da doença da Huntington, ela dizia esta frase: a dor é tratável, o sofrimento não. Mas de qualquer modo, de tudo o que ouviu, o que é que lhe apetece dizer sobre esta ideia que temos estado aqui a debater? Em primeiro lugar, não vou fugir à pergunta, porque nesse último texto que escrevi sobre a questão da eutanásia, senti a necessidade de terminar o texto a dizer que alguém como eu, que por princípio concorda com a eutanásia, sublinho, por princípio, sinto desconforto com esta lei. Portanto, senti a necessidade de dizer isso publicamente. Quer explicar melhor o que é que ou seja, encanita nesta lei? Em primeiro lugar, dizer que durante muito tempo tive resistência a exprimir a minha posição individual, que vale tanto quanto qualquer outra posição individual a este respeito. Ponto 1. Ponto 2, e porque senti que isso poderia deturpar a mensagem. Mas ponto 2, o que eu quis dizer foi que o que eu sinto na nossa discussão em Portugal é que está excessivamente polarizada, e esta polarização também é feita neste momento pelos atores que tentam aprovar a lei. Portanto, pelos deputados que estão à frente da lei. E isso causa desconforto, mesmo para mim, que concordo com o princípio da eutanásia. Este é um aspecto importante. E, portanto, tudo aquilo que leva a uma polarização nesta discussão causa-me desconforto. Causa-me desconforto porque é uma questão demasiado complexa. Eu penso que é uma lei que não tem paralelo na nossa sociedade, nem mesmo com a própria interrupção voluntária da gravidez. Eu acho que a eutanásia é uma lei diferente de todas as outras. Percebemos que o debate não fica encerrado nos países que aprovam a lei, o debate não fica encerrado e a lei não fica estável. A lei pode sofrer mutações para sentidos vários. Tivemos o caso da Bélgica, que é paradigmático, que aprova a lei não incluindo os menores e agora já inclui os menores, e temos o debate no Canadá, que neste momento já faz uma terceira discussão, da primeira para a segunda formulação, e isto já com a lei aprovada. A lei no início tinha a indicação de que as pessoas elegíveis eram pessoas que tinham uma doença terminal, e portanto que a morte ia acontecer e era previsível em algum momento. Retiraram essa formulação e a lei está em vigor, e agora está a ser feita uma discussão que causa muito maior controvérsia na sociedade canadiana, que é sobre se as pessoas com doença mental em exclusivo são ou não são elegíveis para a eutanásia. Portanto, isto para dizer que a polarização eu acho que é altamente prejudicial em tudo isto, e que mesmo nos países onde as leis de eutanásia são aprovadas, que há adaptações, portanto, a discussão vai sempre continuar na sociedade. Sim. E não vejo isso como um problema, isso ajuda-nos todos a criar maturidade sobre o assunto. Mas quando eu disse e anunciei publicamente qual era a minha posição, também como um exercício para mim próprio, para demonstrar que isso
implica no facto de eu neste momento estar a discordar com esta formulação, tendo eu uma concordância por princípio. Aquilo que mais me incomoda na formulação desta lei foi o que eu referi há pouco, é a questão do enquadramento. Eu não consigo perceber qual é o racional, qual é a fundamentação de uma lei da morte medicamente assistida em Portugal. Eu não sei o que é que procura responder, porque não está identificado quais são os problemas que, neste momento, afetam as pessoas no abstrato e não pessoas em concreto, porque eu acho que na cabeça do legislador às vezes estão casos em concreto e é esse que é o problema. Nós temos formas de minimização da dor, temos formas de antecipar a vontade já inscritas na lei, temos o testamento vital, temos a ortotonásia, temos a própria sedação paliativa, que dão respostas. E eu não consigo perceber, do ponto de vista de análise da política enquanto cidadão, qual é o problema neste momento. Mesmo enquanto potencial interessado, eu não sei qual é o problema que leva o legislador a dizer precisamos de outras soluções. E este, para mim, é um primeiro problema. É como enquadrar a ideia da morte medicamente assistida. Ou seja, porque é que de repente se lembraram de legislar sobre isto? Porque é que é necessário? Não é de repente, porque isto já dura há mas porque é que é necessário? Quais são as respostas que neste momento não se dão às pessoas que sentem a necessidade de morrer, se já há forma de antecipar a vontade e se já há forma de gestão da dor? Mas no fundo estamos a resvalar, o que não é mal nenhum, só estou a tentar perceber. Estamos a resvalar para, se tivéssemos bons cuidados paliativos na volta, não precisávamos de eutanásia. Eu estou a perceber mal. Não é esse o meu ponto. Okay. O meu ponto é, eu não consigo perceber a fundamentação. Porque é que precisamos de ter eutanásia em Portugal e porque é que precisamos ter suicídio assistido? E já agora... Sim. Não sei se o Tiago se importa que a Edna interrompa. Diga. Deixe-me só aqui, na questão dos cuidados paliativos, eu acho que é bom definitivamente deixarmos de pôr cuidados paliativos vão ser o antídoto completo da eutanásia, não vão ser o antídoto completo da eutanásia. Eu não estou a dizer isso, mas também não vos vejo a achar a defender a eutanásia num sentido claro. Não. Se uma coisa não vai substituir a outra... Deixe-me só trazer aqui um exemplo do qual nós estamos em elevado risco neste momento. Nós temos muita carência de apoio social às pessoas que precisam. Nós temos doentes, eu sigo doentes, nomeadamente doentes com ela, por exemplo, que me dizem, eu não quero morrer, mas também não quero ficar na dependência dos meus filhos e atrair-lhes a vida. Sim. E, portanto, a minha solução é morrer. E quando eu pergunto, mas quero morrer, se morresse agora, eu disse, se eu morresse agora, de repente, até nem era mau. Mas quer que eu mate? Nem pensar. Mas para onde é que eu vou? Percebe? Quando nós temos carências deste tipo, é difícil estarmos a oferecer já, como digo, somos o quarto país, ou seremos o quinto país da Europa e o 10º do mundo a legislar sobre isto. Então, deixe-me tentar ser ainda mais... Eu fui buscar este exemplo só para retirar daqui um bocadinho os cuidados paliativos. Eu só estou a tentar que seja muito clara a vossa posição e estou a tentar traduzí-la para que seja claro. O que eu estou a perceber é que deveríamos partir para a eutanásia depois de todas as outras dimensões que podem levar à vontade de morrer estarem acauteladas. Sociais, médicas, de dor e sofrimento. Eu penso que todos nós ficaríamos tranquilos com a ideia de que a pessoa que opta por morrer, mesmo apesar de ter à sua disposição todo um outro conjunto de respostas que minimizem o seu sofrimento. E se perguntam se neste momento consideramos que todas essas respostas existem quando há carência de cuidados paliativos, quando há tanta carência de assistência social, quando há tanta pobreza e quando há tão pouco acesso a apoio psicológico, eu direi que essas condições não estão asseguradas e, portanto, nós não podemos acautelar ou não podemos dizer que esta opção legítima acontece tendo assegurado todos os fatores que agravam o sofrimento da pessoa. Um cínico, deixem-me ser cínico, um cínico diria, como nunca vamos ter condições ideais, portanto, a eutanásia ficaria para as calendas gregas, como antigamente se dizia. Mas, Aurélio, eu volto a dizer, eu não consigo, neste momento, perceber qual é o problema que a eutanásia procura responder. E eu acho que esse era o problema filosófico, quase. Não. Não é? Não é um problema filosófico, é um problema da sociedade portuguesa.
qual é a representatividade e os casos que esta opção, aliás, estas opções, porque nós estamos a falar de eutanásia e de suicídio assistido. Fica na dúvida do que está a dizer isto. Será que o Estado está a propor, quer dizer, os legisladores estão a propor a eutanásia como uma maneira de varrer problemas para debaixo deste tapete? Não. É essa a suspeita? Não, eu penso que não. Para mim não é. Okay. Eu não tenho essa suspeita. Miguel, eu sei que estava aí com vontade de falar, já ouvi. Deixe-me só dizer aos nossos ouvintes já me perdi um bocadinho. Sim, mas deixe-me só dizer aqui aos nossos ouvintes que 2 dos nossos convidados, a Edna e o Miguel, estão no Porto e eu e aqui o Tiago estamos em Lisboa, portanto há alguma dificuldade minha também de gerir aqui e de ver os nossos conversa. ares. Mas força. Não, eu vou pegar sobretudo agora nesta parte final, né, porque é evidente, eu percebo estas dúvidas do Tiago, mas são aquelas dúvidas que evidentemente não vão ter nunca resposta, elas são comuns a este propósito. É evidente que sempre que o legislador pensa em fazer uma lei, ele está a tentar resolver o problema de algumas pessoas, não pondo em causa depois aquilo que são as dificuldades das outras. E é isto que, se nós pudermos fazer uma lei que ajuda, é evidente que supostamente, e é isso que se espera, que também essa é a experiência, ainda que a ideia de serem poucas pessoas depende do que nós entendemos por poucas pessoas, mas a experiência que existe nos outros países, e que eu concordo com a doutora Edna, não é tanta como isso, porque não há assim tantos países como isso, mas a experiência que existe é que é uma minoria de pessoas, como é evidente. Em Espanha, num ano foram 180, salvo erro. E sendo uma minoria de pessoas, que é isso que se espera, porque a maior parte das pessoas quer viver, não é? Se nós pudéssemos criar uma norma, é evidente que a maior parte das pessoas quer viver. Mas esquecemos, e eu percebo o que o Tiago disse também, do tal argumento da rampa deslizante e das coisas poderem ir evoluindo para outras dimensões, porque depois tem a ver com o nós conseguirmos compreender que aquilo que pode levar as pessoas a terem vontade de morrer na sequência de um problema de saúde, que é disto que estamos aqui a tratar, evidentemente são muitas vezes particulares e são muito difíceis de colocar do ponto de vista normativo, e por isso é que eu dizia logo no início, e este é o grande desafio desta lei, como é evidente, que é muito difícil criar conceitos que sejam profundamente objetivos, porque se eu vou criar conceitos como, por exemplo, alguns países decidiram, pessoas que têm uma esperança média de vida de 6 meses, há uma série de países que têm a eutanásia ou o suicídio assistido, na maior parte desses casos é o suicídio assistido, só para essas pessoas. É evidente que eu estou a deixar de fora todas as outras. Não é? E é evidente que isto vai sempre acontecer, qualquer que seja a legislação que a gente construa, vai sempre deixar de fora algumas que nós até iríamos achar que era legítimo que fossem ajudadas naquele sentido, porque genuinamente até conseguimos perceber, dentro do que se pode ter segurança nestas decisões, que a pessoa queria, mas que fica fora da lei, fora da norma da lei. E é evidente que quanto mais abrangente for a lei, menos essas pessoas vão ficar de fora, e quanto menos abrangente for a lei, mais pessoas vão ficar de fora. E é isto que está em causa. E o que nós queríamos era conseguir, evidentemente, num mundo ideal, conseguirmos uma decisão casuística para toda a gente. E eu adoraria que se aumentasse a confiança nos profissionais e que os conceitos pudessem ser menos concretos, mais abstratos, e que os profissionais os aplicassem em função daquilo que é a relação que constroem com as pessoas e que conseguem definir com elas o que é o melhor interesse. Sim. Percebo que é uma responsabilidade grande demais de deixar isto na mão individualmente dos profissionais. E por isso o legislador tenta, para além de pôr 2 profissionais, e temos agora o apoio psicológico, e depois termos uma comissão que avalia a posteriori, é criar aqui uma série de dimensões de segurança. Deixe-me só dizer que permita a pessoa que pede a eutanásia vai ter que dizer erros. sim 6 vezes ao longo do processo e pode interrompê-lo imediatamente antes da administração do... E mais do que essas seguranças que eu acho sim. que são relativamente falsas questões, confesso-lhe, não é? Naquilo sim, mas há muita que gente é a relação que e que nós trabalhamos com pessoas e com doentes, está a ver? Sim, percebemos isso. Eu acho que é sobretudo as relações de confiança que se podem conseguir construir com as equipes de profissionais e que sentimos isso no acompanhamento da pessoa. E por isso aqui lá puxou a brasa à minha sardinha e a importância da psicologia e do acompanhamento psicológico, está a ver? Que é a ideia de conseguirmos criar relações genuínas, congruentes e privadas com as pessoas, por forma a conseguirmos que a pessoa diga aquilo que sente, que de alguma forma consiga evoluir nesse seu desejo, nessa sua vontade, seja em que direção for. Muito bem. É? De qualquer modo, em relação às rampas... Possamos diminuir este risco. Agora, em relação às rampas deslizantes, deixe-me só dizer que no caso da IVG isso não aconteceu, bem pelo contrário. Rampas deslizantes, sim, de repente explodir o número de pessoas que quer fazer, não acho que é explodir. Aborto. E a rampa deslizante aqui não tem a ver com a explosão de números, ok? Então tinha a ver com o quê? Tem a ver com aquilo que é abrirmos aquilo que é a rede
Alargar está a os ver? limites, Alargar os Estou a perceber. limites, Sim, não é? sim. Porque de repente, Como veja estava lá, a falar aqui o Tiago, o que se esta passa no lógica Canadá. da doença mental no Canadá, por exemplo, e que mas não é aí só no não é uma Canadá. rampa deslizante, aí é uma reflexão sobre... É uma reflexão que vai acontecer em qualquer país que aprove uma lei destas. Tiago, é incontornável. É E é evidente que é mas incontornável isso- a mas, partir da altura. Miguel, mas temos eu que disse assumir isso. isso. Eu disse que isso... Mas eu sempre não disse. Miguel, eu não disse que isso era um problema. Eu disse Sim, que isso sim. é a Devemos maturidade. encarar isso. É a maturidade. Eu só estou a chamar a atenção é que a discussão não vai ficar encerrada no momento em que a lei for aprovada. Esse é o meu ponto. Eu acho que esta discussão E não por- vai ficar encerrada nunca, como ainda hoje está a Precisamente. discussão do E é isso abortamento que eu acho, e essa em algum que é a sentido minha aberta. Não é? preocupação, que é nós estarmos centrados se o Tribunal Constitucional vai aprovar ou se não vai aprovar, e eu não estou a olhar para aí. Eu estou a olhar para a qualidade do conteúdo da lei, do ponto de vista da sua implementação, e eu não fico confortável com o ponto de partida, que é um ponto indefinido sobre qual é a necessidade face às outras opções que existem, que são legais. Portanto, é uma questão de fundamentação. Não estou a dizer Tiago, que não a existe. Eu estou a dizer... é das pessoas, Miguel, das pessoas estou a que de dizer- alguma forma pois, não conseguem mas não fazer. está- mas não é essa conseguem o livre demonstração, sofrimento. é essa demonstração que uma lei destas, qualquer lei precisa, não é? No preâmbulo da lei. E é esse preâmbulo que falta aqui para esta fundamentação. E depois os mecanismos que a lei tem, e não é na fase da regulamentação, é na fase da lei que devia de estar lá, sobre o que acontece pelo desrespeito dos princípios da lei, dos princípios que estão lá inscritos nos vários artigos, porque foi isso que nós vimos agora com o IGV. Sim. É que está lá a obrigatoriedade do cumprimento de dias que nós sabemos que pelo menos desde 2018 não estão a ser cumpridos. E o que é que aconteceu pelo não cumprimento? Que se saiba, nada. O que é que, olhando para a Tiago, lei... aí eu até já fiz uma proposta a alguns deputados, Tiago, que uma das questões que é fundamental discutirmos aqui e regulamentarmos é a questão da própria objeção de consciência, porque é disto Com que se certeza. trata. E eu ia falar disso a Com seguir. certeza. E vamos falar E disso isso a é seguir. outro caminho que eu Com acho que temos certeza. que fazer sem Sim. dúvida nenhuma. Mas eu aqui estava a falar Deixa- quais são os mecanismos que a lei tem para se autoproteger caso se comece a identificar ou que não há profissionais disponíveis ou que os tempos que estão definidos na lei não são cumpridos, e isso tem que estar na lei em si para garantir ao legislador, em primeiro lugar, que está bem intencionado, que a lei é cumprida no seu espírito. Deixa-me só interromper aqui também um Ou bocadinho Edna, nesta posso questão dos pedir-lhe também para tempos. me responder a uma pergunta depois de dizer isso? Depois da lei aprovada, se ela for aprovada, imaginamos que vai ser, como vai ser para si como médica? Como vai ser para mim o meu posicionamento em relação à lei? Sim. Olha, É cumprir. eu já... E Sim, podemos cumprir falar a também lei, da objeção de nomeadamente, consciência, se for o caso, claro. Incluindo a objeção E de isso- consciência isso como também é opção, cumprir. não é? Como opção. Deixa-me só dizer, na Claro, sequência claro. daquilo que estávamos a dizer antes, atenção, eu não acho que o legislador esteja a fazer isto de ânimo leve, obviamente Claro. que não é? Concordo com o Miguel, o legislador está a pensar em casos particulares, todos nós vamos falando em casos particulares. A questão também que se põe aqui na questão da rampa descendente, eu acho que é um problema sério, e nós temos aqui, há bocadinho vocês falavam em números pequenos, se nós tivéssemos, que não temos, mas se tivéssemos os números da Holanda, em 2019 teríamos 4.697 mortes. Se Eu até tivéssemos ouvi a mesma falar em 6 percentagem de mil no ano mortes. passado, salvo erro. Portanto, não estamos sim, a falar de sim. 100 casos ou Sim, até de claro, menos claro. casos. Mas em Espanha Isto são os anos. não chegaram às 200, salvo erro, Temos do ano uma lei passado. que tem um ano em Espanha, está bem? Sim, Na exatamente, Holanda exatamente. tem, não é? Porque em 2013 eram 3,4% Sim, e, sim. entretanto, estabilizou nos cerca de 4%. E Sim. 4% estabilizou, portanto, já estou a Sim, falar de sim. anos de lei. E quando estabilizou nos 4%, o ano passado, em 2019 até foram 4,2%, mas vamos falar em 4%. Deixa-me fazer uma pergunta. Transportado isso para Portugal, teríamos 4.697 mortes. Não é Alguém assim poderá tão dizer que afinal foi uma insignificante. boa lei que serviu a alguns milhares de pessoas que a queriam, ou não? Não sei se serviu ou não. Não Aurélio, sei se serviu ou não. Mas Até essa é uma porque boa questão, é perceber, mas essa é uma boa questão da avaliação da lei, que, Certo. uma vez mais, não está inscrito este mecanismo de avaliação da lei, que é, este número é um número bom ou não é um número bom? É isso que eu estava a tentar meter na não sei conversa, responder. Mas a questão é Tiago, essa. não é?
Mas, exatamente, não sei responder, porque só avaliando aqui quem foram estas pessoas, e a outra questão também que temos que ter aqui é que tempos vamos dar. E eu tenho aqui o Miguel, que é psicólogo, não sei o professor qual é a sua especialidade, mas o Miguel é psicólogo, não é obviamente em 15 dias que se faça um acompanhamento psicológico destas pessoas. Se a área, e eu sou de paliativista, também lhe garanto que não é em 15 dias que nós fazemos a abordagem do sofrimento. É impensável. A primeira coisa que eu fui fazer, se me permitem, quando se começou a discutir a possibilidade de avançar para esta lei, foi tentar perceber o que é que a psicologia dizia sobre isto. E o que eu fui encontrar na investigação que fiz foi zero. A psicologia estava totalmente aliada deste debate e desta questão, e se formos ver as legislações dos países que têm eutanásia, tem zero. Não é? Há uma referência à psicologia na Bélgica a propósito da eutanásia infantil e depois num dos Estados americanos. E inevitavelmente, isto para mim parecia uma questão absolutamente surreal, quando aquilo que estava em causa para nós conseguirmos aplicar esta lei como deve ser ou não é a tomada de decisão da pessoa. E a tomada de decisão tem implicações centradas claramente na ciência psicológica. E, portanto, aquilo que começamos logo a tentar fazer foi começar a tentar produzir conhecimento sobre a tomada de decisão a este nível na eutanásia, porque temos muito sobre suicídio. E nós sabemos que a ideação suicida é uma ideação altamente mutável ao longo do tempo, não é? E que a maior parte das pessoas que têm ideação e vontade de morrer a esse propósito, em determinada altura, mudam de ideias ao longo do tempo. E não temos isto estudado para a eutanásia, nem nos países que a têm. E isto é uma falha séria e grave, que é não contarmos com a ciência para percebermos como é que a vontade de morrer, não é? Porque tem várias dimensões, como tem no suicídio assistido. Tem, primeiro, a aceitação da morte. Não é? Depois tem a vontade de viver, tem a aceitação da morte, depois tem a vontade de morrer, mas a pessoa não quer fazer nada por isso, como dizia há pouco a doutora Edna, a propósito daquela doente, dizer assim, se essa morte viesse agora não era nada mau. Não é? Depois já tem a vontade de morrer, não é? Um desejo de morrer, onde a pessoa já gostava de fazer alguma coisa por isso. E depois tem, naturalmente, aquela que é a vontade de morrer da pessoa que pede. Não é? E evidentemente isto tem nuances, como é evidente, não são divisões estanques, e que temos que perceber como é que isto evolui ao longo do tempo. E por isso eu dizia há pouco que, por exemplo, e indo pegar naquele seu exemplo, qual é o trouxe da pessoa que está quase a ficar cega, não é? Evidentemente nós percebemos que deve ser um drama, como é evidente, ficar cega. Olha, eu tenho 2 amigos meus, que um cegou, o outro também está quase, não é? E que evidentemente pelo glaucoma também, e um deles adaptou-se muito bem, o outro também espero que se adapte, está a ver? Mas é evidente que há pessoas que podem não se adaptar. E isto, evidentemente, é algo que nos tem que preocupar e sobre o que nós ficamos, mas quanto tempo é que nós precisamos para saber quanto é que é razoável para a pessoa se adaptar ou não se adaptar? E esta é a nossa grande dificuldade. E isto nós temos que conseguir definir. E estamos a estudar isso, e estamos a tentar conseguir chegar a algumas dimensões que possam ser importantes e que ao nível da regulamentação da lei, quando ela existir, eu espero que evidentemente elas possam entrar. Mas eu ia aproveitar estar consigo. Não dá para fazer uma abordagem desse claro, obviamente. Mas eu ia aproveitar estar o Miguel a falar para... Nós já temos muito pouco tempo de podcast, estamos a caminhar para o fim. Eu ia lhe pedir uma abordagem relativamente breve, se for possível. Como é que se preparam, do ponto de vista da psicologia, famílias para este tipo de luto de alguém que decide ser eutanasiado? E não só das famílias, também de equipas médicas e de enfermagem, enfim. Sim. Diga. São questões diferentes, não é? São, claro. De um lado, as famílias do outro. As famílias, isto é uma dimensão muito importante, evidentemente, porque... que também está ausente da lei. Sim, não quer dizer que isto, pois ainda faltaria sempre a regulamentação, não é? Que muitas vezes traz estas dimensões. Deposita demasiada fé nos passos seguintes. Não é? Sim, mas que traz sempre estas dimensões. Agora, seja como for, é evidente que é fundamental, por exemplo, uma das coisas que sempre me preocupou em muitos países, em alguns dos países que têm eutanásia, um dos motivos pelos quais eles legitimam que a pessoa possa ter eutanásia é sentir-se um peso para a família, the burden. Okay? É importante nós percebermos até que ponto é que isto acontece e como é que as famílias reagem e conseguir trazer a estas pessoas também informação sobre a forma como as famílias podem reagir a este desejo, a esta vontade e à concretização desta vontade. Tudo isto são dimensões importantes que têm que ser trabalhadas. Naturalmente, se a pessoa quiser que sejam trabalhadas, evidentemente ela está no centro disto. Mas é evidentemente fundamental e depois, naturalmente, ajudar a família a lidar com isso. Eu confesso que criar aqui informação deixe-me ser malandro. Eu tenho informação privilegiada porque estive aqui à conversa com o Tiago antes. Eu não sei se toda a gente concorda que o apoio psicológico deva ser facultativo.
Não, Com base naquilo que neste momento já é a experiência da aplicação da lei noutros países e, portanto, aqui... A questão não é ser facultativo. Aliás, o que até vem na legislação é que ele é obrigatório, só que é um obrigatório que não pode ser obrigatório nesta medida. Eu não posso obrigar a pessoa a estar em consultas de psicologia se ela não quiser estar. E, portanto, evidentemente, a lógica é obrigatória a referenciação. Sim. Não é? Depois, evidentemente, se a pessoa não quiser ir, a pessoa não vai, mas a consulta tem que lá estar. E eu, como eu costumo dizer, eu ficaria bastante incomodado de alguém que faz um pedido destes tão radical e que depois não está disposto a discuti-lo com alguém, sabendo aquilo que são as condições fundamentais. Não é alguém que vai contribuir para a avaliação, sim ou não, esta pessoa pode pedir. Um acompanhamento psicológico é totalmente livre disso, totalmente privado, que vai servir para aquilo que o psicólogo e a pessoa quiserem que sirva, naturalmente centrado nisto, e que é um espaço livre onde a pessoa pode discutir, onde a pessoa pode naturalmente saber que pode dizer o que quiser, sem nunca se sentir comprometida. Se o Miguel ouvir um paciente, chamemos-lhe assim, numa consulta de avaliação para um caso de eutanásia, ouvir o paciente, chamemos-lhe paciente, dizer-lhe isto: eu estou contra a excessiva medicalização desta minha decisão e, portanto, não me apetece discutir isso consigo. O que é que isto lhe diz sobre esta pessoa? Para si é válido este argumento? Só queria corrigir antes a sua dimensão de avaliação. Não quero que isto esteja centrado na avaliação. A avaliação tem que ser feita de outras formas. Estamos até a tentar estruturar um instrumento, não é, de avaliação da vontade moral neste contexto. Agora, isto não é avaliação. Isto é uma consulta que visa apenas haver um espaço que a pessoa tem direito e que é fundamental, onde possa conversar com alguém que é profissional e capaz de ouvir e de compreender nestas coisas, sem se sentir julgado, sem se sentir pressionado e sem ter medo que isso contribua para a aprovação ou não aprovação do seu pedido. Está a ver? Isto para mim é que é fundamental. Claro. Eu também tenho alguma dúvida. Diga. Se nós pretendemos que isto seja, se nós o que estamos a pretender aqui na questão numa legislação sobre eutanásia é dar autonomia à pessoa, mal seria se as consultas fossem obrigatórias. Claro, mal seria. Onde é que está a autonomia? Onde é que está a autonomia das pessoas? Agora, a questão que se põe, na verdade, eu volto a dizê-lo, não são os casos individuais. Eu também conheço um ou outro caso onde eu própria digo: aqui se calhar faria sentido a eutanásia. A questão é, ao permitirmos esta lei, estamos a levar pessoas que, se fossem devidamente acompanhadas, e atenção, não é só por cuidados paliativos, é por todos, até pela sociedade no global, e teriam outra solução. E por isso o que eu pretendo é que, ao permitir, aliás, eu também já o disse publicamente em jornais, apesar de saber que pode haver algumas pessoas que vão sofrer muito por não haver uma lei de eutanásia, o que eu quero é que centenas ou milhares de pessoas não sejam induzidas a pedir a morte porque falta o resto do apoio. Mas eu queria o seu ponto de vista médico também, até ao nível da objeção de consciência dos profissionais. Parece-lhe que está devidamente acautelado e de que modo é que isso pode chocar também, como a gente está a perceber no caso da IVG, com o direito das pessoas, consagrado numa lei, a terem um determinado serviço médico, que não é um ato médico que não é feito. Eu também penso que a objeção de consciência tem que ser repensada. Aliás, o Código Deontológico dos Médicos terá que ser revisto com esta lei. Sabe que eu tinha tido esta conversa lá fora e eu vou lembrar, já agora que falou disso, deixe-me lembrar os nossos ouvintes do que diz o Código Deontológico dos Médicos, e diz literalmente isto: mesmo instado, não darei droga mortífera nem a aconselharei. Isto vai ter que ser mudado ou não? O Código Deontológico tem que mudar. O Código Deontológico, no artigo 65, diz: ao médico não é permitido a indução do suicídio, eutanásia ou distanásia. Está no Código, está no ponto 2 do artigo 65. Está publicado em Diário da República. Portanto, isto tem que ser mudado, está no Diário da República. Isto terá que ser mudado e por isso também parece-me que voltarei àquela posição inicial do Tiago, com que concordo em absoluto. É preciso rever tudo isto antes de se partir para uma lei de eutanásia. Porque neste momento, se a lei fosse hoje aprovada, os médicos não o podiam fazer. Exatamente. Sim, isso aconteceu mesmo no abortamento. Certo, tem que ser revisto, mas tem que ser revisto. Em relação à objeção de consciência, obviamente também tem que ser revista, mas penso que em relação à IGV e em relação a várias outras coisas, porque não é só a propósito disto que se põe a objeção de consciência, obviamente os médicos também terão que ser melhor formados sobre isto, porque são... penso eu, não tendo números, mas penso que são poucos os casos de objeção de consciência, tirando agora nas questões da IGV,
de qualquer forma, os médicos também terão que ser formados sobre isso, a legislação também terá que ser feita de outra maneira. Sei que no Canadá, o que é que acontece? Se eu for objetor de consciência, sou obrigado a indicar a alguém que a faça. Sim, a dificuldade é não haver legislação sobre a objeção de consciência em Portugal. Se me permite só uma pequena nota. E em relação terminar, ao Código Deontológico, essa não é dificuldade, porque evidentemente, independentemente do Código Deontológico dizer isso, se alguém mover um processo ao médico a partir do Código Deontológico por ele ter feito, depois ele recorre para a instância superior e naturalmente seria inocentado porque a lei geral permite, mas essa não é a questão, e é evidente que depois as normas adaptam-se sempre a posteriori, neste tipo de coisas não é essa a dificuldade. Agora, eu acho que é muito importante, esta questão da objeção de consciência, eu acho que é central, porque é uma discussão que nunca foi feita. Porque a objeção de consciência, e há muitas correntes sobre isso, mas não é um direito absoluto na maior parte dos países considerado. E, portanto, há uma série de mediadores, que era isto agora que a doutora Eda falava, que é a ideia das pessoas estarem inscritas... Miguel, espera aí, vamos clarificar uma coisa. O que está a dizer é que não é um direito absoluto, ou seja, nem toda a gente pode achar, nem todos os médicos não podem achar que isso é um direito natural. Veja, há duas correntes. Há uma que se chama corrente profissionalista, que diz assim, se a pessoa vai para médico, conhece os princípios da medicina, conhece as normas, então aceita aplicá-las e tem que as aplicar. E o que interessa são essas normas, porque a medicina, e eu aplicar os princípios da medicina, vou fazer boa medicina, que diz medicina, psicologia, ou o que for, não é? E portanto não são os meus princípios que valem aqui, são os princípios da medicina. Não é? Outros, são perspectivas mais humanistas, se quiser, não é? Onde vão dizendo, não, mas somos todas pessoas e, portanto, temos que tentar encontrar aqui consenso e tal. Mas está claro que a ideia da objeção de consciência não pode prejudicar os doentes que recorrem aos profissionais e que não têm culpa de apanhar um objetor de consciência. Então é importante a organização dos serviços para, naturalmente, não haver aquela coisa, se houver serviços, são todos objetores de consciência. Se calhar não pode. E se calhar temos que criar todas estas dimensões e organização para que isso aconteça. E depois percebermos que a objeção de consciência implica necessariamente, não é a ideia de o profissional dizer eu não quero que esta pessoa faça, não tem nada a ver. Eu não faço. Então se eu não faço, eu tenho que evidentemente encaminhar, são os mediadores, que falamos dos mediadores, para alguém que faça no tempo útil e com a mesma qualidade. E mas isto eu sei que é difícil do ponto de vista organizativo, como dizia o Tiago, e ele falava daquela notícia que apareceu agora com certeza sobre a IVG, não é? E sobre aquilo que são os tempos que não são cumpridos, etc. Por aí fora. E se são os tempos que não são cumpridos, são as humilhações e as pressões morais e por aí fora. E isso não faz nenhum sentido. E quem o faz não é porque é objetor de consciência, não é? Se há pessoas que o fazem, são maus profissionais, ponto final. Exatamente. É só disto que estamos aqui a discutir. Não há aqui meias palavras com isto. Deixa-me só perguntar, não estou certa, não é a minha área, portanto não estou certa, mas sei que na IGV também é obrigatório o acompanhamento psicológico posterior das mulheres que fazem aborto. É obrigatório propor. Mais uma vez, não é? O acompanhamento não é obrigatório. E é obrigatória a avaliação por assistente social. Eu pergunto se isso também está a ser cumprido. Porque se tivesse que apostar, não apostava. Portanto, estamos pelos dois lados. Não estou a dizer sou contra ou a favor. Exato. Portanto, temos que ver o que está a ser cumprido do lado de não, portanto, tornar inviável a mulher fazer. Como temos que ver o contrário, o que é que está a ser feito para que uma mulher que opta por uma interrupção voluntária da gravidez depois também seja, porque não é de todo pacífico para uma mulher interromper uma gravidez voluntariamente. Portanto, isto tem que ser acompanhado. Alegações finais do Tiago também. Vamos terminar, meus caros, peço desculpa. Eu quero sublinhar a minha preocupação com a implementação da lei e que não é uma questão de sumenos perante aquilo que é a formulação da lei. Isto é, a formulação, temos que ter a exigência de, na formulação da lei, inscrevermos todos os mecanismos necessários para que, quando seja aplicada, todos tenhamos segurança de que é aplicada corretamente e que o espírito da lei é protegido. E, portanto, não é atirar a questão mais para a frente, a meu ver, essa questão é colocada agora. Isto, para mim, é muito claro e não precisa, acho que, fazer mais argumentos sobre isto, porque a IGV responde a tudo o que estou a dizer. Quem dá este exemplo, dá qualquer outro exemplo na área da saúde, e esse é um argumento para mim importante. A questão da objeção de consciência, para mim é uma questão muito sensível, porque se nós advogamos com a eutanásia, morte medicamente assistida, não entramos na discussão porque é que nós em Portugal, também na fundamentação, a morte medicamente assistida vai logo para os dois ramos, que é a eutanásia ativa e o suicídio assistido, porque não era obrigatório que tivéssemos que caminhar para os dois sítios.
Há países, França está a fazer discussão para o suicídio assistido, na Alemanha é o suicídio assistido, na Suíça é o suicídio assistido. Portanto, também não entramos nessa discussão e para mim também não é claro porque é que entramos assim de rompante aqui quando não estava, a meu ver, discutida estas duas opções que, a meu ver, são diferentes. Mas isto para dizer que se entramos com a opção da eutanásia ativa, advogando a liberdade, a autodeterminação do doente, da pessoa elegível para ser eutanasiada, custa-me que o profissional seja obrigado a ter que fazer isso. Porque aí é... Mas nunca, obrigado nunca, Tiago. Não, obrigado no sentido em que, se estamos a dizer que a objeção de consciência obviamente não pode colidir com a força da lei, significa que alguém, mesmo que não concorde nos seus princípios éticos, a última análise terá que fazer se o colega do lado não fizer, porque senão está a colocar em causa isso é uma questão o acesso teórica acesso errada que acaba por ser um vício do pensamento. Não é, não, deixa-me acabar com o pensamento, sim, que eu acho que vou responder a isso, que é não podemos, portanto, aqui a objeção de consciência não pode colidir com a lei. Isso para mim é absolutamente claro, no momento em que a lei seja aprovada. Agora, se no caso hipotético temos num hospital todos os médicos com objeção de consciência, como é que se resolve há isto? duas opções, obrigar alguns a fazer para que o serviço seja prestado, desculpa agora a coloquialidade da questão, ou então é ir a outro sítio, e isso coloca questões de acessibilidade. Como é que isto se resolve? Em primeiro lugar, uma vez mais, que são os pressupostos de uma lei destas existir, que tem a ver, e isto faz parte da aprendizagem dos países que têm eutanásia, é uma formação muito profunda e uma alteração das aprendizagens dos profissionais, como aqui já foi referido, e custa-me ver uma lei destas que fala de deveres dos profissionais de saúde e não fala dos direitos dos profissionais de saúde. E estes direitos dos profissionais de saúde não colidem com os direitos dos utentes. São complementares. Quanto mais protegermos os profissionais, estamos a proteger também os utentes, porque garantimos que possivelmente a objeção de consciência possa diminuir na medida em que os profissionais sentem maior conforto, maior segurança para aplicar algo que, à partida, pode ir contra os seus princípios éticos e que, em determinado momento, pode mudar. Portanto, eu queria reforçar a ideia da formação dos profissionais, que isso acontece. Nos países que têm eutanásia, queria reforçar os instrumentos de suporte emocional para os profissionais de saúde, que também é uma aprendizagem dos países que têm eutanásia, porque os profissionais lidam com emoções contraditórias entre os seus princípios, aquilo que são os valores profissionais e aquilo que é a lei, e os processos de morte por eutanásia e por suicídio assistido não são necessariamente processos suaves, nem sempre serenos. Sim. E, portanto, há casos de profissionais de saúde que assistiram uma vez, não são objetores de consciência, fizeram o ato uma vez e não voltam a fazer. E isso tem que ser valorizado. Sim. O que é que isto significa? Portanto, é alguma coisa que tem que mudar no procedimento da eutanásia. Sim. Ou é alguma coisa que tem a ver com a formação dos profissionais? E em último ponto é que se estes pressupostos forem acautelados, de facto a eutanásia é uma solução no meio de muitas outras soluções. Eu acho que temos é que ter a serenidade de chegar à conclusão se em Portugal percebemos qual é o lugar exato onde queremos colocar a eutanásia. E, ao meu ver, neste momento, com esta formulação da lei, não estamos aí. Eu já devia estar a terminar isto, mas não quero, como estou ao longe, eu senti aí um broardezinho no Porto. Alguém quer dizer uma coisa muito rápida antes de fecharmos? É muito rápido. Concordo, estamos todos de acordo naquilo que foi dito. Também me parece que nós não estamos em tempo em Portugal, neste momento, de discutir esta lei da maneira como ela está transcrita aqui no documento. E acho que temos muita coisa ainda para rever e para repensar. Também dizendo vão sempre, estou convencida que vão sempre haver pessoas que vão, com todos os apoios possíveis, pedir eutanásia. Temos que nos posicionar, na verdade, em relação a essas pessoas, tendo consciência que não vamos conseguir agradar a todos. Sim, e só esta ideia. É evidente que não há leis perfeitas. Eu acho que esta lei evoluiu muito e bem desde o início e a primeira versão até agora. E independentemente de não haver leis perfeitas, eu acho que, e das opções que podíamos fazer, ser só suicídio assistido, ser só eutanásia, etc., e entramos
entramos sempre naquelas dimensões daquilo que é a ponderação, daquilo que são os princípios entre a beneficência, se quisermos, e o respeito pela autodeterminação. Agora, para mim o que é importante nestas questões, e quando falávamos há pouco, o Tiago falava agora da questão da objeção de coisas profissionais, estou perfeitamente de acordo, é fundamental trabalhar com as pessoas no sentido, e voltando para o início, de sairmos desta polarização e disto de ser a favor ou contra. Porque nós estamos todos à procura é do melhor para as pessoas e melhor para os doentes. É inaceitável que possa haver a ideia de, por exemplo, em alguns serviços, porque é a única forma que eu consigo conceber isto, onde todas as pessoas têm a mesma posição sobre coisas que naturalmente são tão fraturantes na sociedade e tão importantes e tão pessoais, que não haja uma pressão nos serviços nesse sentido e que depois as pessoas não querem de alguma forma, porque isto está descrito na literatura, numa investigação que ainda agora tivemos a fazer sobre a objeção de consciência, está descrito que muitos profissionais não são verdadeiros objetores de consciência. O que eles dizem é, negam fazer as intervenções porque, por exemplo, acham que vão ficar mal vistos pelos outros, etc, por aí fora, e isto são valores importantes, isto tudo tem que ser trabalhado e tem que ser abordado, e isto, de facto, é que é, se calhar, pormos um bocadinho mais o dedo na ferida, e isto é que, naturalmente, nos pode ajudar a que as coisas possam funcionar melhor. E agora é que é de vez, muito obrigado aos três, até rima, pela importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer aqui em conjunto e também já agora obrigado a quem nos esteve a ouvir. De resto, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode ainda ouvi-lo no YouTube e também, claro, em deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, a produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.